Amado irmão, João, capítulo 8. Eu senti no meu coração, não sei se acertei ou não, eu tive um sonho essa semana, sonhei que eu estava pregando sobre relacionamentos. Eu tenho visto muitas pessoas aqui, muita gente, não só na igreja, mas em pastores que eu converso, irmãos que estão em outras igrejas, que falam comigo pela internet, muita gente passando uma crise de relacionamentos, problemas nos seus relacionamentos. Você conhece alguém que está com problema no seu relacionamento? Levante a mão, deixa eu ver aqui. Conhece? Não precisa ser você, mas alguém próximo a você. Gente que está com dificuldade de se relacionar. E eu gostaria de pegar, não sei se 3 semanas ou 4, eu não decidi. Não sei se também se vou fazer seguido, talvez eu faça uma pausa de um domingo. Eu quero ter essa liberdade, mas eu quero ministrar, tentar educar, ensinar, dar o meu melhor para a gente poder crescer nos relacionamentos. Você recebe isso na sua vida, em nome de Jesus? Muita coisa que eu vou falar hoje, talvez seja até óbvia para você, mas a gente precisa ouvir de vez em quando, a gente precisa lembrar, porque relacionamentos abrem ou fecham portas. Relacionamentos levam você a um nível maior, a um nível menor. Relacionamentos fazem você crescer ou decrescer. São os relacionamentos. Eu gosto de uma frase do Peter Drucker, eu uso muito essa frase no discipulado, que diz o seguinte: entre duas pessoas a serem contratadas com a mesma experiência, vai ser a contratada que mais agrada. E se não tiverem a mesma experiência, ainda assim a que mais agrada vence. Ou seja, o relacionamento é mais importante às vezes do que a experiência. Gente que tem muita experiência, mas se relaciona mal, é orgulhoso, soberbo. Às vezes é uma pessoa que não ouve, não sabe entender o que os outros estão falando, não sabe se posicionar. Pode ter grande experiência, mas não vai prosperando, vai perdendo emprego, porque não sabe se relacionar. E hoje eu tenho visto isso, a dificuldade que as pessoas estão tendo em coisas básicas. Você pode até chamar de educação. Algumas vezes é educação, sim, mas outras vezes é não saber, não se prepararam para se relacionar. Então, João capítulo 8 é um texto que não tem nada a ver com relacionamento, mas eu queria olhar a maneira como Jesus se relacionou numa situação difícil, uma situação que tentaram prender, assim, pegar Jesus na palavra. Levanta a tua Bíblia, obrigado, e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé, diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar? Na sua cabeça. Entra na presença do Senhor mais uma vez. Ó Deus, fala conosco, trata, Senhor, os nossos relacionamentos, amadurece a nossa maneira de se relacionar, nos ensina a nos relacionar bem, Senhor.
quebra, Senhor, as barreiras, leva-nos a um outro nível de relacionamento, e que seja, Senhor, profundo, um tratar espiritual, ungido, consagrado, separado, preparado por Ti para as nossas vidas, Senhor. Nós recebemos hoje a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu conheço pessoas que se relacionam bem com máquinas. Quem aqui se relaciona bem com máquinas? Conserta as coisas, abre os carrinhos, desmonta os carrinhos, consegue montar o carrinho de volta. Tem alguém assim? Levante a mão. Geralmente quem se relaciona bem com máquina não se relaciona bem com, não vocês, mas com pessoas. Não vocês. Mas geralmente quem se relaciona com máquina tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas. Tem outras pessoas, por exemplo, que eu vejo que se relacionam bem virtualmente. No Facebook, na internet, tá. Tem sempre uma fase especial. Hoje o dia está lindo, o sol está brilhando. Um bom dia a todos vocês. Né? Mas quando estão na presença das pessoas, quando estão em grupo, estão falando com o outro, é só O que você pensa disso? Mas virtualmente tem sempre uma frase inspirada, uma coisa linda para dizer. Tem alguém aqui ou não? Ninguém, olha que incrível. Eu sabia, eu tinha certeza que não ia ter ninguém aqui. Segura essa. Mas eu vejo você lá no Facebook, viu? Eu vejo, eu sei, você não me engana não. Depois tem um terceiro tipo de gente que eu acho interessante, que eu conheço também, que são aquelas que preferem os animais. Eu amo o meu gato. Eu conheci uma senhora essa semana, uma pastora, e ela estava falando no celular, e ela falava, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, Jesus é tremendo, ai que Deus maravilhoso. E quando ela desligou o celular, eu falei, você é pastora? Ai, como você sabe? Falei, porque eu vejo em você, né, glória a Deus, aleluia. E ela estava falando, e ela disse assim, mas agora eu vou ligar para o meu gato. E quando ela falou, vou ligar para o meu gato, eu pensei que ela ia ligar. Mas não, ela ligou para o gato. E ela perguntou do gato. E ela falou com alguém que cuidava do gato, porque acho que o gato não fala, né, gente? Mas alguém falou com ela no telefone. E o gato, tá bem? Tá bem. E eu só assim. E a gente começou bisolhando, né? Agora que eu pensei, né? Fiquei olhando a conversa da mulher inteira. E ela falando lá com o gato, gato. Não tem nada contra quem gosta mais dos animais, mas tem gente que gosta mais dos animais do que gente. Quantos gostam mais dos animais que gente? Ninguém! Irmãos, como vocês são incríveis! De manhã tinha de todo tipo. Vamos acabar essa palavra aqui, porque todo mundo se relaciona muito bem aqui. Culto maravilhoso. Culto hoje vai ser maravilhoso. Né? Depois tem um tipo de pessoa que eu acho pior. Não, pior não nada é pior. Tudo é bom. Mas assim, pior não é bom a palavra. Mas assim, diferente. Mas eu acho que sofre mais. São as pessoas que não se relacionam bem com máquinas. São as pessoas que não se relacionam bem virtualmente. São as pessoas que não se relacionam bem com os animais. Os animais arranham, chega perto, o animal rosna. São pessoas que não se relacionam bem com pessoas. Porque elas preferem não se relacionar com ninguém. Gente que não quer conversa. Deixou na minha. Tem alguém aqui? Deixou na minha, pastor. Será que alguém aqui não gosta de relacionar com ninguém? Deixou na minha, pastor. Não mexe comigo. Estou bem assim. E existem pessoas que têm uma habilidade de se relacionar com pessoas. E que conseguem abrir portas, que conseguem falar, que conseguem se posicionar. E nessa nova série que eu quero fazer com você, é uma série que eu quero falar um pouco sobre dificuldades e relacionamentos. E uma das coisas que a gente tem ouvido muito falar, muita gente, eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou citar porque tem a ver com a minha série, filósofos têm falado, pastores têm falado, eu já ouvi o Luiz Felipe Pondé falando, tem um pastor que um rabino, filósofo, acho que é Mike Buber, falando sobre isso, ele que lançou essa frase. Tem Cortella já falou também, Cortella, professor de filosofia, sobre a maneira como nós estamos coisificando os nossos relacionamentos. Já ouviram falar?
Quantos já ouviram essa expressão? Coisificando. Pouca gente. Mas eu não vou falar sobre isso, porque tem muita gente falando, você pode pesquisar e pôr no Google, vai aparecer centenas de coisas. Mas o que é coisificar? Nós estamos nos relacionando com as pessoas como se elas fossem máquinas, coisas. Nós queremos trocar as peças. Nós usamos até expressões interessantes, nós descartamos as pessoas são descartáveis. É como se nós pudéssemos fazer um upgrade. Você tinha um iPhone 4 e agora saiu o 6, e aí... O que você quer aqui? Eu estou fungando? Se ela diz, né? Quem sou eu para contrariar? Né? Estava com saudade de vocês. Passou? Manda quem pode, obedece quem tem juízo no relacionamento. Mas nós estamos cosificando da seguinte maneira: as pessoas são trocáveis, nós podemos descartá-las. Elas são pessoas que a gente tem um relacionamento, a gente gosta desse relacionamento, mas se ele não funciona mais, simplesmente nós trocamos as peças e dizemos assim: olha, não podemos mais estar juntos porque as coisas não funcionam como se elas funcionassem, como se pessoas funcionassem, não funcionam bem. Pais dizem assim: olha, pastor, dá um jeito no meu filho, dá um jeito que ele está com algum problema, alguma coisa está quebrada aí, precisa consertar. Como se a gente pudesse trazer o menino e trocar algumas pecinhas na cabeça dele, e ele saía uma versão upgrade 2.0 agora, é mais corretinho, mais certinho, menos agitado. Outro dia uma mãe falou uma coisa para mim que eu achei bem interessante. Ela falou assim: eu fui na escola e a professora disse que meu filho está com algum problema, e ele mandou ela no médico, e o menino, uma gracinha de menino, e falou para levar no psiquiatra, dar uns remedinhos para ver se ele melhora. Nós estamos vendo esse tempo, onde as pessoas se tornaram como se fossem robôs, você pudesse trocar, você pudesse mudar as peças. E nós falamos assim: a minha família está disfuncional, como se ela não funcionasse. Mas pessoas não são descartáveis, e pessoas não são pessoas, assim, não são anjos. Como eu preguei aqui, o meu tema da mensagem é esse: pessoas não são anjos, pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm fases, têm momentos de mau humor. Essa pessoa linda que você casou, que era a própria Cinderela, acorda de manhã e tem muco no nariz. Mas você nunca viu isso no desenho da Cinderela. Pessoas são pessoas. E a gente vai relacionando com essas pessoas da seguinte maneira: isso eu não quero, eu troco, isso eu não gosto, eu fico comigo, isso está melhor para mim, meu filho não está legal, ele precisa dá um jeito nele, pastor, conserta. Só que o que eu quero falar sobre isso, se você nunca ouviu falar sobre coisificar as pessoas, pode pesquisar que você vai achar bastante material, mas o que eu quero falar é que nós não percebemos que estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, você está fazendo isso. E eu comecei a perceber que às vezes eu também estou fazendo isso. E a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque se tornou natural a gente lidar com as pessoas da seguinte maneira: olha, o meu marido tem um problema, como se ele tivesse uma peça quebrada. E você vai lá e troca essa peça. Dá um jeito, leva no descarrego, quem sabe a peça conserta no meio do descarrego. Era só uma brincadeira, mas vocês levaram a sério, eu percebi. Vou ficar de olho lá no descarrego, vocês estão lá. E na verdade, irmãos, o ser humano não é assim. Então eu queria olhar para Jesus e ver como Jesus enxergava as pessoas, como Jesus enxergou essa situação. E nós temos alguns grupos de pessoas ali se relacionando com Jesus e o próprio Senhor Jesus. A gente tem uma mulher adúltera, uma mulher que foi pega, surpreendida, diz a palavra, em um adultério. E ela está assim, humilhada, ela está envergonhada, ela foi colocada no meio, disse: olha, essa mulher foi surpreendida. E o Senhor Jesus vai se relacionar com ela agora, vai falar com ela, vai conversar com ela. Do outro lado nós temos alguns atiradores de pedra. E tem muita gente que assim, se relaciona atirando pedra, que está o tempo todo olhando para o outro e dizendo assim: ó, você errou, você errou, você errou, você errou, você não guardou a toalha hoje, estou sabendo, deixou embolada na cama, casa caiu para você quando você chegar em casa, porque o marido sempre deixa a toalha molhada em cima da cama do lado dela, verdade. E aí tem o atirador de pedra. Depois tem um outro tipo de gente aqui, que a Bíblia está falando para nós, que são aqueles que ficam cercando, tentando pegar,
tentando descobrir, tentando arrumar uma intriga. Não é assim a vida? E assim é a vida. A gente está vivendo assim, gente que está humilhada, sofrida. Mas tem um outro tipo de gente, e é esse tipo de gente que eu quero desafiar você a ser hoje, que é o tipo de gente que olha como Jesus, e olha para as pessoas e entende que ninguém é descartável por Deus. Ninguém é descartável, nem a adúltera é descartável por Deus, nem a pecadora insurpreendida é descartável por Deus, nem aquele que é viciado, nem o drogado, nem aquele que passou por grandes dificuldades, nem aquele que está passando hoje por um problema na sua vida, tem sido olhado por Deus com maus olhos. E talvez isso quebre o nosso paradigma, porque às vezes nós entendemos como esses homens, e muita gente é assim, eu confesso que já fui assim, é alguém que está sempre atirando uma pedra, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, quando alguém está fazendo alguma coisa, sou o primeiro a dizer, ai meu Deus, olha o que essa pessoa fez, olha o que esse cunhado fez, olha o que esse primo fez. Mas Jesus está olhando para essa mulher com olhos de misericórdia. E essa é a primeira visão que eu tenho. Quem eu sou quando eu me relaciono? Que tipo de pessoa eu sou como me relaciono? Alguns gostam de ser os atiradores de pedra, meu irmão. E se você é casado com alguém que atira pedra, vai tomar pedrada. E tem gente que gosta de tomar pedrada. Eu não gosto. Mas tem gente que atira pedra. Então nem sabe o que o outro está pensando, mas já está tirando uma pedra. Supõe, acredita, mas eu tenho uma coisa para te dizer, tem sempre uma coisa para te dizer. Depois tem aqueles que ficam assim, tentando observar, e agora, o que você vai fazer? Será que você é bom mesmo? Será que você é gente boa? E Jesus vai sair dessa como? E nos seus relacionamentos, essas pessoas não se posicionam, ou são pessoas que gostam de fazer as coisas meio que ocultas, não são abertas, são pessoas que jogam. Meu pai chamava essas pessoas de jogadores. Meu pai tinha umas coisas boas, e uma das coisas boas era essa, ele falava que as pessoas, algumas são jogadoras, elas ficam jogando para ver o que você vai fazer, elas querem ver se você é fresco, elas querem ver se você é bonzinho. Você entende ou não? E aí você já se relacionou com jogador ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo de jogador? É aquele que fica jogando um verde para ver o que você vai falar, e depois ele vai atacar uma pedra em você. E depois você tem os sofridos. Gente que já se machucou muito, que já foi envergonhado, que já foi humilhado, que já foi exposto, que já foi levantado com uma bandeira, que já colocaram no meio da roda para dizer ha, ha, ha. E você tem Jesus, que é aquele que olha e diz, vai, eu não te condeno. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende? Quem eu quero ser? Quem nós queremos ser? Quem nós somos? Às vezes nós somos aqueles que atiram a pedra, e está o tempo todo atirando a pedra. Às vezes nós somos aqueles que ficam jogando, tentando descobrir. Mas eu quero ser, e eu sei que você quer ser, aquele que entende que as pessoas não são descartáveis. E algumas lições eu tiro desse texto para a minha vida, sobre a maneira de Jesus agir, sobre o jeito que ele agiu. Ele tinha um jeito muito especial de lidar com as pessoas. E uma das coisas que eu vou falar agora é simples, mas na prática é difícil de fazer. É simples, mas não é fácil. Jesus agia de uma maneira tão especial que todos mereciam o respeito dele. A prostituta mereceu respeito, o leproso mereceu respeito, o coxo mereceu respeito, a viúva mereceu respeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? As crianças foram respeitadas por ele. Deixai vir as minhas criancinhas. Os discípulos queriam mandar embora, lembra disso? Parece simples, mas nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais respeito. E quando eu falo respeito,
Eu não estou dizendo assim apenas ter educação, mas lidar com a outra pessoa de maneira como ela se sinta respeitada. Eu vi uma situação essa semana que deu um pouco origem a essa mensagem. Eu estava no metrô e estava cheio de pessoas sentadas, eu estava de pé, a minha esposa estava de pé, e entrou uma pessoa que tinha uma perna mecânica. Quando ela entrou, ela fez uma oração, falou: Senhor, que as pessoas sejam bondosas, generosas e me ajudem a encontrar uma cadeira. E eu comecei a observar a reação das pessoas e todo mundo teve uma insônia incrível, gente. Foi um negócio, parecia que passou um pó ali de sono. E ninguém levantou. E a minha filha olhou e falou assim: pai, ninguém vai levantar? Eu falei: ninguém vai levantar. Aquele homem andou o vagão inteiro e ninguém levantou. E eu fiquei imaginando por que aquelas pessoas não levantaram. Algumas não levantaram porque estavam cansadas. Outras não levantaram porque, afinal de contas, um coxo não devia estar andando no metrô naquela hora. Você entende o que eu estou dizendo? Ou ele está atrapalhando a minha vida. E nós esquecemos na prática que todas as pessoas merecem respeito. E a base do relacionamento saudável é quando eu respeito a outra pessoa com quem eu me relaciono. Você pode dizer glória a Deus? Você entende o que eu estou dizendo? Recebe isso, meu irmão? Quando eu não respeito, eu sou o primeiro a tirar pedra. Quando eu não respeito, eu jogo. Meus relacionamentos são joguinhos. Quando eu não respeito, eu descarto, eu coisifico, eu trato como coisa. Ficou velho, ficou desusado, está sem uso, nem existe essa palavra, desusado. Eu descarto. Mas a primeira lição que eu tenho com Jesus é que Jesus, ele olhou e tinha nos olhos um respeito. Respeito por pessoas que aquela sociedade não respeitava. Respeito por pessoas porque aquela sociedade não entendia valor, não tinha valor. E com certeza, querido, uma mulher adúltera não tinha valor para aquela sociedade. É interessante esse texto, porque a gente começa a perceber a atitude de Jesus, que quebra muitos paradigmas nossos religiosos. Porque a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em adultério fosse apedrejada, mas não só a mulher, o homem também tinha que ser apedrejado. E eles não apresentaram o homem, só apresentaram a mulher. Aonde estava o homem? Aonde ele estava? Provavelmente ele era conhecido daquelas pessoas e eles despacharam o homem. Vai, some daqui que nós pegamos vocês, mas a gente vai dar um jeito nela. E trouxeram. E Jesus olhou para aquela mulher e ele dá uma lição para nós. E essa lição eu queria trazer para você hoje de uma forma muito espiritual, porque pessoas falham. E pessoas são falhas. E às vezes pessoas boas são falhas e vão longe demais nisso. Eu conheço muita gente boa aqui na igreja, que hoje é coluna da igreja, que hoje sustenta essa obra, que foi uma pessoa que falhou, mas que teve a chance, e que hoje a gente nem lembra mais das falhas que cometeram. Por quê? Porque tiveram a oportunidade. E às vezes, querido, quando a gente tem um relacionamento, eu vejo muitos jovens que casam hoje, e eles têm uma expectativa elevada demais. Eles acham que a pessoa que está do seu lado, que escolheram para casar, não vai falhar em momento nenhum, não vai ter mau humor, vai ser a Cinderela, vai ser o príncipe encantado. Eu vou dizer uma coisa, quando a Luciana casou comigo, no primeiro dia, eu era um príncipe encantado, mas na manhã seguinte ela olhou para mim e disse: quem é você? De tão feio que eu era. As pessoas têm que entender, querido, que as pessoas na verdade são boas pessoas, mas pessoas boas falham. E às vezes a nossa expectativa é muito alta, e nós colocamos uma expectativa onde as pessoas que nós amamos vão sempre tratar-nos bem, vão sempre estar de bom humor. Eu não estou dizendo de adultério aqui nesse caso, mas eu estou dizendo de um assunto muito sério, que pode ser, a gente sabe que quem pastoreia, quem cuida de ovelhas, sabe, querido, que adultério acaba com a vida das pessoas, adultério acaba com a família, adultério acaba com o relacionamento saudável, adultério acontece em momentos que a gente não imagina. Adultério acontece às vezes quando um casal está indo muito bem, às vezes o outro casal está indo muito bem, mas dá uma brecha, começa a falar naquele negócio do WhatsApp, começa a conversar no Facebook, é só um papinho, e quando vai ver, não sabe por que fez,
fez. E acaba com a vida. Acaba com a vida, acaba com o trabalho, acaba com o relacionamento. A gente sabe disso. Mas às vezes, há pessoas que têm uma expectativa tão grande que acha que a pessoa do seu lado nunca vai ter uma atitude de mau humor, nunca vai ter uma atitude grosseira com você, ou nunca vai estar enjoado, nunca vai estar nervoso, nunca vai estar irritado. E nós começamos a levantar essa expectativa, e nós não entendemos que às vezes o nosso casamento é bom, a nossa família é boa, nossos filhos são bons. E eu vou dizer uma coisa aos pais: pais, nós esquecemos quem nós éramos. Nós olhamos para nossos filhos e achamos que os nossos filhos fazem tudo errado. Nós olhamos para nossos filhos e achamos que eles não têm compromisso com nada. E nós achamos que nós éramos muito compromissados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pai, talvez você tenha esquecido. Muitas vezes sua mãe falou para você: não, chega tarde. E você chegou, papai, e deu um bypass nela. Não deu? Mandou não tomar cerveja e você tomou cerveja. Tomou lá. Tomou. A mamãe falou: não é para beber. Você... Cheguei em casa e falei: mamãe, não bebi nada. Né? E nós olhamos para os nossos filhos e nós colocamos às vezes um jugo. E desprezamos tudo que é bom. Tudo que é bom. Eu me lembro quando eu casei, eu tive uma expectativa muito, muito alta. E eu achava que a Luciana sempre ia fazer tudo o que eu pedisse, implorasse, chorasse, ela faria. Ou mandasse. E eu lembro que eu fui fazer um curso, fiquei 30 dias fora. Eu até confundi os exemplos, né? De manhã eu confundi, falei que foi no Rio, mas na verdade não foi no Rio, foi um curso que eu fui fazer, 30 dias fora. E nesse curso, eu marquei com ela, para ela me encontrar no aeroporto às 8 da manhã. E a culpa do pastor Anderson, por isso que a culpa era dele, agora eu entendi. Eu lembrava que a culpa era dele, mas não sabia por quê. De manhã eu falei, a Luciana me lembrou. E o pastor Anderson falou assim: não, fica tranquila, olha o que você fez comigo, pastor Anderson. Fica tranquila, quase acabou com o meu casamento, pastor Anderson. Fica tranquila. Voo internacional demora muito para chegar, e ele vai demorar muito, vai mais tarde, senão você vai ficar lá pagando estacionamento. E eu cheguei no horário, até meia hora antes, eu acho. Era um voo de 30 horas. 23 horas de voo, mais 7 de espera. 30 horas. E eu cheguei. E eu estava crendo que a Luciana ia aparecer. Liga. Uma cesta do lado, assim, piquenique. Vestido esvoaçando. Tá ligado? Não? Viu a foto? E ela viria correndo assim, com a cesta de piquenique. Pois bem, eu desci. Não tinha ninguém. Um mês fora de casa. 30 horas viajando. Não tinha ninguém. O senhor imagina como é? O senhor pode imaginar um jovem como eu? Sangue italiano. Imagina, né? Sangue italiano. Aí tinha um camarada que veio comigo no voo lá, que estava no curso, pastor aqui em São Paulo. Ele virou e falou assim: ó, não vem ninguém te buscar? Eu falei: não, minha família vai estar aí. Ninguém. Marinha de primeira viagem, fui de calça clara viajar, 30 horas. Quando eu cheguei, a calça era preta, assim, tinha umas marcas de mão, assim, mas tudo bem. 2 horas depois chega a Luciana. Eu já com a malinha assim, tipo cachorro que caiu da mudança, sabe? A orelhinha baixa. Irado. Eu já perdoei, mas demorou. E aí quando eu fui para casa, eu estava muito bravo, muito irado. E eu queria levar aquela ira para frente. Você já tentou levar uma ira para frente? Tipo assim, não vou deixar isso morrer, eu não vou esquecer isso jamais. Isso vai ver que eu vou fazer um dia. E eu aprendi uma lição. Pessoas boas falham. E a gente só tem uma escolha. Qual é? Perdoar, esquecer. Deixar para trás. Ou acabar com o relacionamento e pedir o divórcio. Entendeu?
Aí eu sei que você está pensando, mas pediu divórcio por isso? Não é? Mas não é assim que a gente faz. Coisas pequenas entram no nosso coração e a gente esquece quem a gente é e o quanto a gente faz. Porque quando eu faço ela esperar, é porque eu tenho muitos compromissos e sou um pastor muito ocupado. Mas quando ela me faz esperar, é porque ela me desrespeita. Quando ela enrosca para sair da igreja e eu estou lá na porta, é porque ela é enroscada. Mas quando eu saio, e ela sai e eu me enrosco, é porque eu sou um pastor que as pessoas precisam da minha ajuda. Você entendeu como a gente faz? Para Jesus as pessoas não eram descartáveis. Para Jesus a expectativa dele não era elevada demais. Ele não olhou para essa mulher, mulher, como é que você fez isso? Vou te dar uma pedrada. Por mais que a gente não goste de pensar nisso, Jesus tratou essa mulher com amor. Meu pai tinha uma lenda interessante. É lenda, viu, gente? Meu pai tinha umas invenção. Já morreu meu pai, mas ele tinha umas invenção da Bíblia, assim, e ele ensinava para a gente, quando criança, como se fosse verdade absoluta. E quando eu entrei no seminário, quando eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir que não tinha nada a ver aquilo que ele ensinava, e que era tudo invenção da cabeça dele. Tinha uma de Moisés, incrível, assim, que Moisés, ele tinha queimado a boca. Por isso que Deus falou para ele que não sabia falar, porque ele queimou a boca no altar do deus Osíris, ele pegou uma brasa e pôs na boca. Meu pai inventava essa história, eu curtia aquilo. E nesse texto, meu pai tinha uma história fantástica. Isso, gente, é lenda, diga comigo, lenda. Lenda, não é Bíblia. Mas eu curto demais essa história, e eu vou me dar o luxo hoje de pegar esse gancho da lenda do meu pai. Uma vez meu pai ensinando esse texto para mim, e eu falei, pai, garoto, eu lembro que nós estávamos naquele supermercado que fechou lá, a Baleia, que tinha ali garoto, comendo lanche, e meu pai trazia uns textos bíblicos, e eu falei, pai, o que Jesus escreveu? Todo mundo quer saber o que Jesus escreveu na areia, né? Eu fico curioso, eu vou chegar no céu e falar, Jesus, o que o senhor escreveu na areia? Conta aí, porque os homens pegaram as pedras, soltaram as pedras, os mais velhos foram embora primeiro, o que o senhor escreveu? Meu pai tinha uma lenda que eu vou usar como uma base aqui, para que eu vou pregar, é lenda. Meu pai disse que, filho, o que ele escreveu foi o pecado daquelas pessoas. Legal a lenda, né? É lenda, mas é legal. E eu fico pensando que, partindo dessa lenda, Jesus colocou lá, adultério, era o dela. E tinha lá alguém, ganância. E tinha lá alguém, soberba. E tinha lá alguém, arrogância, orgulho, mentira. E tinha lá alguém que estava com a pedra na mão, que somos nós que estamos com pedras nas mãos, que sempre olhamos para os nossos erros com uma maneira mais suave. Nós não temos preguiça, nós estamos cansados, você é preguiçoso. Nós não somos nervosos, irritados ou rudes, nós simplesmente estamos estressados. Não é assim que a gente faz? Mas quando aquelas pessoas começaram a enxergar os seus pecados, as pedras começaram a cair das mãos. Isso é uma lenda, mas eu entendo que o relacionamento é mais ou menos assim. Escute o que eu vou dizer. Nós colocamos uma lente muito forte, uma lente nos nossos olhos. Essa lente sempre vai favorecer a nós mesmos. Recentemente a Globo fez um negócio engraçado, ela colocava 2 torcedores assistindo o mesmo jogo. São Paulino e Palmeirense, corintiano e santistas, viram isso? E era incrível que essas pessoas viam o mesmo jogo, mas descreviam um jogo totalmente diferente. O time tinha sido uma draga, mas meu time arrasou, perdeu de 5-0, nós lutamos até o final. Não é assim? Na vida, quando a gente se relaciona, escute, é mais ou menos assim. Tome cuidado. Sempre você vai olhar e vai esquecer do seu erro e vai lembrar do erro da pessoa que está se relacionando com você. Sempre você vai enxergar que ela é muito preguiçosa, mas você é muito ocupado. A maneira como você vai descrever o jogo sempre é favorecendo a você. Esses homens colocaram aquela mulher, e eu aprendo uma lição: quando você vai se relacionar com alguém, ainda que a pessoa te deixe 2 horas esperando no aeroporto, depois de 30 horas, lembra que você também é pecador.
que você também deixa os outros esperando, que você fale. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas na prática nós não fazemos isso. Você nunca deixa o prato em cima da mesa, você sempre recolhe o prato. Não recolhe, você não vê. Tua lente não deixa ver, mas você deixa. Viu? Você deixa. A gente não enxerga. E quando Jesus começa a escrever, e isso é interessante, porque às vezes a gente, num relacionamento que a gente quer que dure, eu louvo a Deus porque a Luciana só me maltrata 3 vezes por dia, gente. Isso é uma benção. Mas é muito comum a gente ver um relacionamento, você entende o que eu estou dizendo? Onde as pessoas vão falar alguma grosseria. Tem uma irmã aqui na igreja, ela não está hoje, mas ela contou uma história muitos anos atrás, eu não sei se ela vai lembrar dessa história, e eu fiquei assim, ela disse que ela fez o arroz para o marido comer, o marido sentou, estava estressado, gente boa, camarada, se ele está assistindo pela internet, gente boa, são gente boa os dois, mas ele estava num péssimo dia, um dia mau. Gente boa tem péssimos dias. E colocaram o arroz em cima da mesa com a comida, e ele estava muito estressado, eu não sei o que aconteceu, acho que o arroz queimou, e ele pôs uma colherada na boca, ele não gostou do arroz, ele estava mal naquele dia, ele pegou o prato e tá! Esse arroz não dá nem para comer, jogou no chão. Quando ela me contou isso, eu falei, e aí, o que você fez? Eu já fiquei imaginando ela entrando no giraia com ele assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que ela fez? Ela olhou para mim e falou assim, fui lá e fiz outro arroz. É. Eu dava uma cabeçada nela. Eu dava. Aqueles que davam uma cabeçada, levante as suas mãos. Não, levanta não, levanta não, levanta não. Mas sabe o que eu aprendi com essa pessoa, com esse casal? Que eles estão casados. E que às vezes tem momento que a pessoa que você ama vai falar uma palavra dura, vai te ofender. E às vezes tem que relevar, meu irmão. Mas a nossa lente faz a gente enxergar que eu nunca disse uma palavra dura para a Luciana. Aqueles que acreditam, agora sim, levante sua mão. Como? Ninguém? Eu sou uma pessoa perfeita. Obrigado, Bibi. Só você acreditou. Esse é meu sobrinho, querido. A nossa lente não enxerga isso. Mas quando a gente começa a olhar os nossos pecados, e às vezes, querido, nós não queremos enxergar os nossos pecados, né? Nós não queremos olhar as nossas falhas, nós queremos atirar a pedra. Relacionamentos não são construídos assim. Relacionamentos são construídos quando a gente enxerga as nossas falhas. Eu louvo a Deus, querido, porque, graças a Deus, eu nunca passei por isso e nunca vou passar, em nome de Jesus, viu? Presta atenção, tá? Mas às vezes eu vejo pessoas, querido, que passaram por dificuldades de traição. A gente às vezes tem que cuidar disso. E eu vejo como algumas pessoas se amam. Porque você, depois de ser traído, perdoar, é muito amor, gente. É Deus. É Deus. Você entende isso que eu estou dizendo? Mas vejo pessoas que perdoaram. Porque essa é uma das coisas que a gente aprende com Jesus. Jesus olhava para as pessoas e dava a elas a capacidade de evoluir. E acreditava que elas podiam evoluir. E gente que falha, gente que peca, gente boa que erra, e é boa pessoa, mas erra, tem capacidade de evoluir e mudar, se desejar. Você crê nisso que eu preguei agora, meu irmão? E eu louvo a Deus porque teve gente que teve capacidade de se perdoar, de amar mais do que... Eu já te falei até para a Lupe uma vez isso. Eu falei para a Lupe, será que se você fizesse isso comigo eu ia aguentar o tranco? Acho que não. Mas eu admiro. Porque eu vejo que é Deus que sustenta. Você entende o que eu estou dizendo? E essas pessoas evoluem. Essas pessoas amadurecem. Porque o ser humano não é uma máquina. É uma pessoa. E tem capacidade de aprender com seus erros. E eu vou dizer uma coisa para você. Só os burros não aprendem com seus erros. Desculpe, mas é verdade. Porque o ser humano tem capacidade por Deus de enxergar um ato errado, um ato que vai matar, que vai destruir, que vai trazer desgraça e evoluir. E dizer, eu não preciso disso.
E louvo a Deus porque tem gente que sustenta a obra hoje e que evoluiu. E Jesus olhava com os olhos para essas pessoas com capacidade de evoluir. Aquele menino drogado tem capacidade de evoluir, se tornar um pai de família. Tem tantos aqui. Aquele superativo, rebelde, tem capacidade de evoluir, se tornar um pastor. Se desejar evoluir. Por isso Jesus olha para essa mulher e diz: vá e não peques mais. Ou seja, evolua, cresça, abandone os seus maus caminhos, abandone aquilo que você faz que está trazendo destruição. Mas há uma coisa em Jesus que marca o meu coração, porque a única pessoa que podia atirar aquela pedra era Jesus. Mas ele diz: eu não te condeno. Muitos dos nossos relacionamentos estão baseados na condenação. Eu te condeno porque você não chegou no horário. Eu te condeno porque você não fez o que eu queria. Eu te condeno porque o arroz queimou. Eu te condeno, mas pessoas não são iguais. Tem gente que gosta de dormir até tarde, tem gente que gosta de dormir até mais cedo. Tem gente que gosta de animal, tem gente que não gosta de animal. Tem gente que gosta de máquina, tem gente que gosta de pessoa. Pessoas não são iguais, e nós precisamos tirar um pouco essa condenação quando vamos nos relacionar. Muitas vezes nós estamos relacionando só nos condenando. Você não é igual a mim, você não é do meu jeito. Você usa isso, você usa aquilo, você faz assim, você fala de outro jeito. Você tem uma gíria, eu não falo gíria. Nós vamos tirar a condenação. Jesus olha para essa mulher e se relaciona com ela dizendo assim: eu não te condeno. Muitas vezes dentro de um relacionamento de casamento mesmo, de família, a gente vê um pai condenando o tempo todo o seu filho, e esquecendo as coisas boas que ele faz, e nós esquecemos que a nossa lente não deixa enxergar, e não deixa entender que nós éramos rebeldes também, e que nós crescemos, evoluímos, se tornamos bons pais, boas mães, mas às vezes a nossa atitude é simplesmente baseada em condenação. Eu creio, querido, num Deus que restaura pessoas. Eu creio num Deus que tira a mulher adúltera do seu adultério, tira o homem adúltero do seu adultério e torna um pai de família, um pai honrado, um servo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio no poder de Deus para trazer essa evolução, esse crescimento espiritual. Uma pessoa que era drogada, era viciada, ela pode se tornar uma pessoa honrada, cheia de glória, livre. Porque eu creio num Deus que liberta, meu irmão, eu creio num Deus que faz maravilhas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que olhar para essas pessoas com respeito. Eu tenho que entender que eu tenho uma expectativa muito alta, e pessoas boas falham. Eu preciso entender que elas não são máquinas, elas têm problemas, elas precisam crescer, elas vão evoluir. E para a glória de Deus, o Espírito Santo está promovendo essa evolução na vida dela. E no tempo de Deus, não nosso. Ela vai e não peca mais. Mas eu preciso entender que se meu jeito de me relacionar é só condenando, não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Muitas vezes, falo por mim, não por você. Eu já fui e sou, não vou dizer que já fui, não, sou aquele que gosta de dar a pedrada. Mas aprendo com Jesus. E nessa noite eu quero ser parecido com Jesus. E entender que pessoas boas falham e às vezes vão longe nisso. Mas nós temos que manter a capacidade acreditando que ela pode crescer. E muita gente cresceu. E muita gente cresceu. Gente que deslizou, cresceu. Às vezes as pessoas me perguntam, quando num casamento acontece um relacionamento e quebrado, destruído, eles falam assim para mim: você acha que essa pessoa vai mudar? Eu digo: entendeu? Quem sabe? Se ela quiser, se ela desejar, há poder inesgotável de graça para ela evoluir, crescer e ser livre. Mas isso vai acontecer quando a igreja a respeitar, quando nós deixarmos Deus trabalhar. É interessante que Jesus não chegou para ela e falou assim: tudo bem, agora você não foi condenada, então sente aqui, vamos fazer os 5 passos da... Deixa eu trocar umas peças na sua cabeça que estão com defeito aqui, tira isso aqui, põe isso aqui. Ele podia, né? Mas ele sabe que pessoas têm o seu tempo. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas isso acontece quando no meu relacionamento não é um relacionamento de condenar,
Imagina, todo dia eu falava para a Luciana, durante uns 2 meses eu acho que eu fiz isso. Você me esqueceu no aeroporto. Você me esqueceu no aeroporto. Está dormindo? Tô. Você me esqueceu no aeroporto. Um relacionamento de condenar. Estar o tempo todo condenando. As pessoas têm time diferente. As pessoas têm preocupação diferente. Eu fico louco quando eu saio de férias, porque eu gosto tudo programado, tudo certinho. Eu quero saber onde eu vou almoçar, eu quero saber qual lugar que eu vou conhecer, sabe? Eu quero saber qual é o trem que eu pego. Você entendeu como é que é? E a Luciana vai assim, curtindo. E aí eu falo para ela, e aí, onde nós vamos amanhã? Sei não, onde nós vamos amanhã? Mas dessa vez, a minha neurose passou um pouco para ela. E ela começou a ficar mais neurótica. Minha filha falou assim, pai, você é muito neurótico, meu Deus. Deus tenha misericórdia, as pessoas dizem que eu sou parecida com você. Pessoas são diferentes, queridos. E às vezes a pessoa que você escolheu para viver para o resto da sua vida, ela tem um time diferente. Ela tem uma forma diferente de responder. Ela tem mau humor, como você. Mas quando você se relacionar com ela, lembra que o teu pecado também está escrito na areia. Você recebe